Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 24. Eu estou na página 118 e neste capítulo tá bem legal. Nós vamos tratar deste tema aqui, ó. Qual é a sua opinião? A apostila, ela tem como sugestão para vocês escreverem um texto que vocês deveriam falar e emitir a sua opinião a respeito dos textos que vocês já leram para os colegas. E aí ela propõe que vocês escrevam falando sobre o conto A Cartomante, ou Náusea, ou Morte Súbita, os textos que tem aqui neste caderno. Mas como nós não estamos em sala de aula e eu não li esses textos com vocês, eu vou substituir, eu vou fazer uma adaptação. Nós vamos escrever, emitindo a nossa opinião a respeito de um texto, só que eu vou pedir para vocês pensarem num texto que vocês já leram em casa, um livro que você leu e que você gostou bastante. E aí esse livro, por que ele é um clássico para você? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que seria um clássico da literatura e aí eu vou pedir para você escolher um clássico que você já tenha lido e que você gostaria de indicar para os seus colegas. O texto que vocês vão ler, ele tá aqui como proposta na página 119. Então ele pede para que você faça uma rápida introdução, apresentando então este livro, ou seja, este assunto, e falando por que ele é um clássico. Depois que você desenvolva argumentando por que seria um clássico para você, o que esse livro tem de qualidade para você considerá-lo um clássico, e depois você finalizando, fazendo aí uma indicação deste livro para os seus colegas. Para ajudar vocês nesta atividade, eu vou passar para vocês um vídeo de uma garota que ela está indicando os clássicos que ela já leu para os colegas. Então ela faz a indicação de 3 obras. Tá muito interessante, veja isso para vocês assim pensarem em como vocês poderiam fazer a indicação do livro de vocês. E eu também peguei 2 adaptações, na verdade um que eu li, O Pequeno Príncipe, então eu tô fazendo uma indicação dessa obra para vocês, estou dizendo por que ele é um clássico, e depois tem um outro também para vocês olharem lá. Isso para vocês terem ideia de como seria o texto de vocês e para vocês se inspirarem nisso, certo? Então vamos lá, esta aula vai ter um pouco de slide, depois vai ter esse vídeo da garota indicando as obras dela, depois vai ter mais um pouquinho de slide eu mostrando sugestão de outras obras que estão sendo indicadas, aí vem a proposta de vocês. Bom, gente, então como eu já disse, nós estamos na página 118, módulo 24. Qual é a sua opinião? Nesta aula, a proposta de texto é redigir um texto de opinião para ser lido em, no máximo, 3 minutos. Então, é um texto mais ou menos de 25 a 30 linhas. Não difere muito. A única diferença é que aqui a gente tem um texto que vai ser lido. Então, levar em consideração essa questão da linguagem e as marcas de oralidade que poderão ocorrer. O seu texto ele deve ter rápida introdução, a apresentação do tema, no caso, o livro preferido, e a sua opinião sobre esse livro. Rapidinho, assim, uma frase. Desenvolvimento. Dizer por que o livro é clássico e por que você considera esse livro clássico. E finalização, você confirmar as qualidades desta obra e indicá-la aos colegas. Critérios básicos que serão avaliados então nesta proposta. A consistência dos argumentos, porque nós já trabalhamos 2 aulas falando sobre isto, fazendo diferença de opinião e argumento e falando dos tipos de argumentos. A clareza e a adequação da linguagem para situação proposta aqui e respeito então ao tempo determinado, certo? Mas o que faz de uma obra um clássico da nossa cultura? Pensando aí que vocês em casa pudessem ficar imaginando que livro seria um clássico. Então eu trouxe aqui para vocês algumas respostas. Segundo a filósofa Carolina Araújo, clássico é como uma reinvenção do passado, ampliando, introduzindo o novo. Para Ítalo Calvino, um escritor, clássico é uma obra que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. São como aqueles livros ou filmes que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado. Como é possível ver, clássico hoje em dia é uma palavra que pode ter vários sentidos.
sentidos. Existem livros e filmes que tiveram grande contribuição para a sociedade como um todo e por isso tornaram-se clássicos. Existem também aqueles que fizeram diferença para uma pessoa em particular, passando assim a ser um clássico para ela. Isso quer dizer que todo mundo tem o seu próprio clássico, mesmo que para o senso comum ele não seja tão clássico assim. Então, livros que são clássicos para toda a vida. Esta é a nossa proposta de texto. Considerando que um clássico é aquilo que nunca saiu da sua cabeça e que você recomendaria ao seu melhor amigo, você deverá então escrever um texto para apresentar qual é o seu clássico e justificar então esta escolha. Vamos pegar aqui a ideia mais ou menos do que está acontecendo agora em rede social, o pessoal sendo desafiado para mostrar livros clássicos que indicariam para a quarentena, músicas também que são clássicos. Eu tenho visto alguma coisa nesse sentido. Então aproveite aí essa tendência, vamos dizer assim, para fazer o seu texto. Modelos de texto para você ver, ouvir e ler e se inspirar. Então primeiro eu vou passar 2 modelinhos escritos e depois eu vou passar o filme. Meu livro preferido. Eu ouço muita gente dizer que não tem um livro preferido, mas vários. Também pudera. Vivemos em um mundo que, graças ao mercado editorial, há um livro mais perfeito que o outro. No meu caso, que adoro ler, eu tenho vários. Costumo dizer que tenho um especial para cada ano ou época em que leio. Em 2014, um livro que me conquistou bastante foi A Menina que Roubava Livros. Neste ano, nenhum outro livro me emocionou tanto como esse. A história de Liesel mexeu com a minha vida. Posso afirmar que não sou mais a mesma desde que o li. O fato de se passar na Segunda Guerra Mundial foi um tiro certeiro no coração, porque eu amo esse lamentável período da nossa história, por meio do qual vimos o que há tanto de bom quanto de mal na humanidade. E isso só fortaleceu o meu sonho futuro de fazer a faculdade de História. Não tenho como descrever o quanto sou apaixonada por este livro. É o tipo de livro que muda a vida da gente. Recomendo a todos para que possam um dia ter a oportunidade de ler. Li muitos outros livros bons, até melhores, mas em 2014 nenhum mexeu tanto comigo como este. Agora me contem vocês, qual o seu livro preferido? Quero saber. Meu livro preferido, O Pequeno Príncipe, foi a fábula mais adorável que já li. A primeira vez que li tinha 12 anos, portanto foi um livro que marcou a minha adolescência. Ainda lembro a noite quando terminei a sua leitura. Fiquei triste olhando a paisagem final do livro, o deserto e somente uma estrela solitária acima da paisagem. Aos 18 anos, li mais uma vez. Aos 30, de novo. Resumindo, para mim é um clássico, um livro para a vida toda. E cada vez que leio, uma percepção diferente surge. O Pequeno Príncipe nos leva a viajar e a conhecer outros planetas e personagens. O rei que tudo ordenava, o bêbado que bebia para esquecer, o homem de negócios que contava as estrelas e a doce rosa que encantou o príncipezinho. Mas uma personagem que sempre me encantou foi a raposa, porque ela nos ensina o valor de uma bela amizade, e isso me cativa até hoje. Então este aqui, o do Pequeno Príncipe, fui eu que redigi para deixar aqui para vocês como um modelinho. O anterior eu peguei na internet e dei só uma adaptada para esta aula, tava sem autor inclusive. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que há uma garota fazendo também indicações de alguns livros que ela considera clássicos, ou seja, que vale a pena ler. Então, para vocês terem a ideia de como vocês vão fazer o texto de vocês. Certo, gente? Vamos lá? Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu trouxe 3 indicações incríveis para todo fã de romance. Dessa listinha é 1000 Beijos de Garoto, que foi lançado recentemente pelo selo da editora Planeta. Esse livro é um romance jovem adulto maduro, que significa que os nossos protagonistas estão na fase escolar, aqui no ensino médio, mas que a história não vai focar no dia a dia deles dentro da escola. Aqui ela vai trazer temas mais maduros, complexos, alguns dramáticos e que, infelizmente, fazem parte, sim, da nossa vida real. Aqui nós vamos conhecer a Pop e o Rune. Ele é um norueguês, veio com a família dele, mudou bem pro ladinho da casa da Pop. Isso quando eles tinham 5 anos. E foi assim, sabe,
sabe, aquela amizade instantânea. Eles se encontraram e já criaram um laço super bacana, aquela coisa bem típica de criança. Então é muito natural quando em determinado momento a infância fica pra trás e começa a aflorar entre eles o amor. E aí a gente vê eles engatando um romance, engatando um namoro que é puro, que é sincero, que dá aquele friozinho na barriga do leitor, sabe? Porque tem aquela pureza e aquela beleza que só o primeiro amor traz. O que acontece, o tema central da história, o que esses personagens vão enfrentar é algo mágico, é algo que cada leitor tem que descobrir sozinho. Então evite spoilers, evite procurar muitas informações, tente deixar que o livro te surpreenda. Mas claro, sempre se prepare para algo bem dramático e para algo doloroso. Mas eu não tô aqui simplesmente para indicar esse livro porque ele é emocionante e ele é do tipo que acaba com o coração do leitor e ele é aquele que você acaba e chora, 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 chora e não consegue ler mais nada. Não é só por isso, é principalmente por causa do romance que a autora retrata aqui. Hoje, eu não sei vocês, mas eu tô cansada até de ver livros que começam na parte sensual, que focam mais no desejo físico e que só então evoluem para um amor verdadeiro, aquele amor que a gente realmente sente conforme vai lendo. Aqui não. Desde a primeira página a gente já sente que os protagonistas se amam. É um amor que só vai evoluindo, aliado ao companheirismo, à amizade, à confiança, e isso é tão bonito. Fazia muito tempo, anos, que eu não li um romance jovem, que não fosse extremamente sensualizado e que realmente focasse na beleza que o amor traz. Além disso, a Poppy é uma personagem incrível, ela é do tipo que mesmo sendo jovem, inexperiente em muitos assuntos, ela dá um show e deixa várias mensagens motivacionais, sabe? Quando você termina o livro, você quer ser a melhor amiga dessa protagonista, porque você quer irradiar a luz como ela faz, você quer ver o mundo da mesma maneira que ela vê, essa forma tão bela e com fé, sabe? Fé que o próximo dia vai ser melhor. Então eu indico muito esse livro, tanto pelo romance, tanto pela mensagem que ele traz, tanto pelo final devastador que deixa a gente assim com o coração apertadinho. A segunda indicação é Quando a Noite Cai, da Carina Ricci. Esse é um livro nacional maravilhoso. Todos os livros da Carina sempre mexem comigo, sempre deixam uma marquinha no meu coração. Mas esse aqui superou em questão de drama e reflexão e entrou ali pra minha lista de top 3 dos livros mais incríveis que eu já li da Carina. Aqui nós temos um romance contemporâneo, então a nossa protagonista tá ali na faixa dos 20 e poucos anos e tá lidando com aquela pressão do mercado de trabalho, tentando se encontrar profissionalmente, descobrir quem ela quer ser e também ajudando a família. A Briana, ela mora com a mãe e com a irmã mais nova. Faz pouco tempo que o pai morreu, mas desde então ela teve que assumir o papel de responsável pela casa, ajudando a mãe com as finanças. Só que o problema, minha gente, é que a Briana é um desastre, então todo emprego que ela passa, ela apronta alguma coisa. E aí que o nosso livro vai começar bem nesse clima, ela preocupada com o emprego, indo para uma entrevista de trabalho. Essa entrevista vai ser desastrosa, porque, né, nós estamos falando da Briana, e quando ela estiver voltando dessa entrevista é que a vida dela vai mudar, porque aqui a Briana vai estar voltando, desatenta como sempre, vai se deparar com o Gael. E aí, minha gente, o que é esse Gael? O Gael é exatamente a cara do homem que a Briana sonha todas as noites. Já faz 5 anos. Faz 5 anos que ela tem os mesmos sonhos. Ela sonha com uma realidade paralela, medieval, protagonizada pelo Locan, que é um guerreiro irlandês super forte, que se apaixonou pela primeira vez. Agora pensa você saindo de uma entrevista e se deparando com um cara igualzinho ao cara dos seus sonhos. E aí o que o Gael e o Locan têm em comum e o que a relação dos dois tem a ver com o futuro da Briana é que a gente precisa ler pra entender. O livro é super gostoso de ler, ele tem essa Briana desastrada, que vai passar por várias situações divertidas, que faz com que a gente dê várias risadas, mas também tem essa personagem forte, batalhadora, que trabalha muito, que tá tentando se encontrar e que tem esses sonhos misteriosos e que ela não consegue entender muito bem os sentidos dele. Uma coisa legal também é que a narrativa é intercalada entre passado e presente, porque nós temos a fantasia, esses sonhos medievais da Briana e o presente dela. Então são duas histórias em uma só, e a gente lê
ávidos para descobrir se essas duas tramas têm alguma coisa interligada aí que tem relação com o presente da Brianna. E o romance é super fofo, tem um toque de drama muito gostoso e traz uma mensagem linda que é sobre segunda chance, sobre o amor ser capaz de bater 2 vezes na sua porta, de você, sabe, poder superar perdas, poder superar dores, poder superar mágoas e recomeçar a ser feliz de novo. Eu acho que por mais clichê que essa mensagem seja, é sempre importante a gente ter fé no amanhã e ter fé que coisas boas vão acontecer, que o amor vai acontecer na sua vida. É lindo, lindo, lindo demais. E o último livro dessa listinha, como não poderia faltar, é um romance de época que eu li recentemente, que é Quando a Bela Domou a Fera, da Eloisa James. Como o próprio título diz, e vocês já podem imaginar por essa rosa, nós temos uma recontagem de A Bela e a Fera, mas é uma recontagem única. Aqui nós temos a história do Pierce e da Lynette. A Lynette é a que nós chamamos de belezura da temporada. Ela é a mina mais bonita da parada, então ela sabe disso, ela usa muito bem os seus dotes e tem todos os cavaleiros do período prontos para pedi-la em casamento. Ela é muito, muito, muito bonita. E exatamente por isso ela acabou ali tendo um affair com o príncipe. Estava tudo muito bem, até por causa desse envolvimento ela parar no meio de uma super mega fofoca e toda a sociedade virar as costas para ela. Ela, que era a flor da temporada, acabou sendo renegada e precisa recorrer à sua última opção para casar. E aí que o nosso protagonista entra. Ele tá lá em País de Gales, afastado, não tá nem aí pra sociedade. Ele é um futuro conde, ele é um médico super renomado e competente, muito feliz com o que faz. É um pouco rabugento, um pouco ríspido, um pouco mandão, mas ainda assim ele faz de tudo pelas pessoas, pra salvar as pessoas, principalmente aqueles mais pobres, sabe? Eu acho essa característica, essa doação, esse foco no trabalho do personagem incrível. E aí, minha gente, a Lynette vai aparecer lá com o pai do nosso protagonista como uma noiva prometida e, ciente da sua beleza toda, ela sabe que é muito fácil conquistar esse futuro marido. Só que o que ela não esperava era um homem com uma personalidade tão forte e que não vai se deixar manipular. E aí nós temos dois personagens fortes e cativantes e que têm aparências completamente opostas. A Lynette, que é linda, que é considerada pela sociedade como uma das mulheres mais bonitas dos últimos tempos, e esse homem, que é chamado por muitos pela Fera, que é considerado incapaz, porque ele anda com uma bengala, ele sofreu um acidente e tem um problema sério na perna, e que por muitos é considerado feio, horripilante, que não seria aceito nos meios da sociedade. Mas eles são mais do que aparência, o convívio diário vai mostrar, e os dois vão aprender muito juntos. A Lynette vai aprender que ela é muito mais do que a beleza, e em muitos momentos essa personagem ela acha que tudo que ela tem para oferecer é a aparência dela, ela foi criada assim, e aí ela vai começar a cair a ficha de que ela é muito mais que isso, que ela pode ser amada plenamente, não só apenas pela sua aparência. E esse homem que não acha que é digno do amor, que acha que não merece alguém especial na sua vida, vai aprender com essa jovem que não importa o que ele passou, importa quem ele é. E é muito, muito, muito bonito. É clichê, é repetitivo, mas é sempre importante a gente falar sobre um amor que vai muito além do que os olhos veem. É um livro super sensual e que tem uma mensagem linda que eu indico muito. E é isso, galera! Essas foram as indicações do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse romance. Comenta aqui pra mim qual deles te deixou mais curioso. E se você quer saber mais sobre os livros ou se interessou pra comprar, os links estão aqui na caixa de observações. Lembrando que se vocês compram através desse link, vocês me ajudam muito com uma pequena comissão. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar seu joinha, comentar aqui, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. Um super beijo, até mais, tchau! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das aulas dessa semana. Foi um assunto bastante interessante para vocês emitirem opinião, para vocês participarem, escrevendo o que vocês pensam a respeito. Eu espero que vocês façam os exercícios e que vocês participem depois na aula síncrona, emitindo a opinião de vocês, do que vocês acharam, quais foram as dificuldades ou quais foram as ideias, para a gente poder compartilhar aqui com os colegas. Até a próxima, tchau!